Será que o movimento de recuperação já começou? O mercado futuro está sinalizando preços acima, cotações acima dos R$ 300. Isso vai refletir no mercado físico como um todo? Para comentar conosco, Iberville Neto, que já está na linha. Iberville, boa tarde para você, como sempre. Bebedouro, Tudo, calor, chuva, calor e calor por aí. tudo bom, Braga? Como é que Boa vai? A, tarde. a gente está com um tempo ameno aqui, mas sem chuva. Sem chuva e mais ameno. Tempo firme, portanto, aí, né? Isso. Temperatura um pouquinho mais amena. E esse mercado não está muito, eu diria assim, otimista para um mês como fevereiro, sabendo que lá na frente vai entrar, vão entrar nas escalas aí as fêmeas. Esse movimento de mercado realmente é consistente, Berville? Braga, o mercado segue esse movimento, esse cenário firme. Os R$ 300 tem acontecido aí no fechamento da última semana. Hoje, essa semana começando ainda, mas realmente o cenário segue de firmeza. O escoamento na última semana foi positivo no mercado atacadista. Agora a gente já espera uma diminuição, um ritmo mais calmo, né? Nesse começo de semana, as primeiras informações são de que a semana começou um pouco mais calma, o que também não é grande surpresa, porque segunda-feira é um dia que o mercado, todo mundo, todos os participantes do mercado estão tateando a situação. Então, eu diria que o que a gente tem hoje é um mercado firme, só que a gente está entrando na segunda quinzena, então realmente é um ponto aí, essa oferta é um ponto a ser acompanhado de perto, porque se por um lado a gente tem expectativas muito positivas para as exportações ao longo do ano, por questões aí relacionadas à China, inclusive eu trouxe os dados de exportação que saíram agora há pouco, que não foram positivos nesse começo de fevereiro, mas isso não muda o que a gente espera para o ano e nem para as próximas semanas. Mas esse comecinho de fevereiro foi até lento. Então a gente tem que acompanhar de perto, tanto a oferta como o desenrolar dessas exportações, se elas vão efetivamente ir bem como esperamos que ocorra, né? Bom, o mês de fevereiro é um mês mais curto, tem carnaval. O mês de fevereiro começou com o final praticamente, né, do ano lunar, lunar chinês, né? Teve feriado por Exatamente. lá. Tudo isso interferiu nos volumes exportados, ou Iberville? Braga, esse é um ponto muito importante. Essa proximidade do começo de fevereiro com o ano novo lunar, lá com o período no qual eles não estavam negociando, né? Isso provavelmente teve uma relação importante com esse número mais fraco, até porque a gente está considerando alguns dias úteis aqui, né? Foi o comecinho do mês, 1 ou 2 dias na primeira semana, se não me engano, e a semana anterior, a última semana. Nós tivemos aqui, para uma referência, em fevereiro de 2022, nós tivemos uma média diária de 8,3 mil toneladas embarcadas, isso aqui pelo Brasil e não só para a China. A gente sempre comenta da China porque 60% da carne vai para lá, né? Mas essa aqui são as exportações gerais. Então, 8,3 mil toneladas em 2022, fevereiro, média diária. E agora, nesses primeiros dias de fevereiro de 23, a gente teve uma média diária de 5,9 mil toneladas. Então, foi uma queda aí de 29% na comparação anual, uma queda relevante. Quando a gente fala de preço, o preço foi 14% menor. E o faturamento também, obviamente, diminuiu, volume menor e preço menor, a gente teve uma queda de 39% no faturamento médio diário. Mas, como você bem ponderou, a gente teve essa questão específica da sazonalidade que deve ter tido seu impacto, sazonalidade não, do feriado, que deve ter tido seu impacto, sim. Vamos acompanhar a evolução de fevereiro, né, as próximas semanas. Bom, é aquela história de sempre, né? Os chineses não vão deixar de comprar carne e consumir a carne bovina, proteína de qualidade, que tem um preço competitivo no mercado internacional, que é aquela produzida aqui pelo Brasil. Isso também é um fato, né? A não ser que eles tenham um estoque imenso que fale, olha, a partir de agora a gente vai reduzir o volume importado e também vamos negociar os preços médios praticados. A China talvez não venha fazer isso, né? Pelo contrário, o consumo sempre tende a aumentar, pelo menos lá. Eles têm dinheiro no bolso, não é isso? Isso, Braga, a gente não espera realmente. A expectativa de crescimento para a China para 2023, ela melhorou nos últimos relatórios do FMI. As expectativas de importação do USDA
também são boas para o ano. Então a gente tem esses movimentos que tem que ser acompanhados, às vezes uma negociação, eles esperando um pouco uma possível oferta, um possível aumento de oferta e um mercado um pouco menos firme, ou sim, negociações em geral. Mas a gente espera que efetivamente as exportações para a China sejam boas e sejam melhores do que no ano passado. Pelo menos todos os indicadores apontam nessa linha, acompanhar sempre o câmbio, né, a evolução do câmbio, mas o patamar atual do câmbio é um patamar que a gente trabalhou boa parte de 2022, não é impeditivo de forma alguma, pelo menos nos patamares de arroba que a gente já observou no ano passado, a menos que a arroba suba demais em reais aqui, aí talvez o dólar precise ajudar um pouco. Bom, só para poder finalizar, semana que vem Carnaval, geralmente tem as linhas de abate aí, diminuem o ritmo, né? Também tem certamente feriados aí a serem considerados. Essa é uma semana decisiva para a formação de preços, a média desse mês de fevereiro, Iberville? Braga, é uma semana de atenção, justamente porque não deve ter grande negociação, mas também é um ritmo menor de abates. Então, e por outro lado, o consumo não costuma ser dos mais fortes, não é um feriado conhecido por consumo como o Dia das Mães, que não é um feriado, mas é uma data comemorativa, né? Então, eu diria que a gente tem esse binômio aí para ser acompanhado. Quanto o consumo vai trabalhar um pouco mais calmo, pelo foco ali da população, mas eu diria que, na nossa visão, o efeito do carnaval ele tende a ser mais positivo pela diminuição de negociações e por alguns dias até sem abates, que por um lado eles melhoram, eles dão algum alívio às escalas das indústrias, mas por outro eles diminuem a produção de carne e ajudam a enxugar o atacado. Então eu diria que no frigir dos ovos, na nossa visão, o efeito é mais de ajudar. Só que a gente está na segunda quinzena, então vamos ver se esse efeito, que a gente espera que seja positivo no mercado aí, por conta do carnaval, se ele vai ser suficiente para compensar essa segunda quinzena e esse cenário e paralelamente ver se as exportações ganham um pouco de tração. Tá certo. Iberville, muito obrigado pela participação. Amanhã a gente volta. Mais uma vez, um abraço a toda a família, a toda a equipe. Obrigado, Braga. Um abraço a todos. Até amanhã.